Meditação sobre o mundo interior, por Alceu Amoroso Lima. Editora Agir, canal Leconde. Décimo terceiro capítulo. Consequências. Examinamos a natureza e as condições da vida interior. Vejamos agora algumas das suas consequências. Uma vida interior bem vivida aguça a sensibilidade, alarga a inteligência e fortalece a vontade. Aguça a sensibilidade porque poupa os sentidos. A vida exterior é feita na base da hipertrofia e do exercício contínuo dos sentidos. A vida voltada para fora exige deles uma atividade incessante, trazendo para o espírito a todo momento as impressões colhidas lá fora. Ora, o exercício exagerado de um órgão ou de uma faculdade produz o mesmo efeito que a sua inatividade, a atrofia. Os sentidos se embotam com a paralisia e com o excesso. A vida em exterioridade, abusando dos sentidos, provoca a sua petrificação. A vida interior, ao contrário, poupando os sentidos, conserva e aumenta a sua agudeza. O envelhecimento prematuro é sempre a consequência de um desperdício. A mocidade, uma contenção. A vida interior é, pois, uma condição de rejuvenescimento e de preservação e intensificação da nossa sensibilidade. E, portanto, serve a todas as vidas, inclusive a vida extrovertida. Quanto mais agudos os nossos sentidos, na percepção dos elementos que formam a base da vida do espírito, mais ganha o nosso mundo oculto. Uma vida interior bem vivida alarga a inteligência. Alarga não só porque as imagens com que trabalha chegam com mais abundância e mais reais, mas ainda porque se intensifica a faculdade de penetração do intelecto agente. A inteligência é uma luz. Quanto mais intenso for o foco, mais provável a possibilidade de penetração no âmago da realidade. Ora, é na vida profunda do nosso espírito que se forma a luz da inteligência. Sempre que vivemos voltados para fora, prejudicamos a formação e a renovação desse foco de luz. A inteligência aumenta na proporção direta da interiorização e, na inversa, dispersão. A formação da atividade intelectual, como um dínamo sui generis, exige a concentração da energia mental. A formação da atividade intelectual, como um dínamo sui generis, exige a concentração da energia mental. Quanto maior for a preservação da interioridade, mais provável a elaboração dessa energia. E com ela é que podemos melhor conhecer tanto o mundo do não-eu como o do próprio eu, e, acima de tudo, o mundo próprio do Criador, do eu e do não-eu, o mundo de Deus, a vida sobrenatural. Só a vida interior intensa permite dar calor, luminosidade, penetração à inteligência. Esta se embota quando nos perdemos na vida exageradamente ativa. Cresce, ao contrário, quando entramos em nós mesmos. Quantas verdades nos são reveladas pelo próprio sono! Basta que fechemos o circuito com as coisas internas para que o laboratório secreto dos nossos sentidos internos comece a trabalhar. Um nome esquecido volta à tona, a solução de um problema matemático se encontra, um erro se descobre, só porque deixamos em paz as nossas raízes biológicas. Ora, se isso ocorre com a base física do nosso espírito, que o sono preserva todas as noites, quando preserva, do esquartejamento pela extroversão, quanto mais à medida que passamos ao psíquico e ao espiritual. É então que se processa o verdadeiro encontro com nós mesmos e que a inteligência descobre o clima necessário para se preparar à grande aventura cotidiana de descortinar o desconhecido. E com tudo isso, é a vontade também que se fortalece.
Tudo está ligado nessa unidade transcendental que constitui a nossa personalidade. Nada se processa em qualquer dos nossos órgãos que não encontre repercussão nos outros. Nada tampouco ocorre com qualquer de nossas faculdades que não reaja sobre as demais e delas receba também qualquer impulso. Tudo está intimamente ligado em nosso mundo pessoal. A agudeza dos sentidos exteriores enriquece a inteligência através da movimentação dos nossos sentidos internos. E a força da inteligência é que dirige a vontade e comunica-lhe vigor e tenacidade. A operação acompanha o ser, não o precede, mas, por sua vez, volta a agir sobre o ser, numa contínua circulação de energias físicas, psíquicas e pneumáticas. A sensibilidade alimenta a inteligência alimenta a vontade, e a vontade alimenta de volta a sensibilidade e a inteligência. Ora, esse circuito vital é diretamente derivado da riqueza, do equilíbrio, da força, da profundidade da vida interior, sem a qual nem os sentidos se conservam sensíveis, nem o intelecto preserva a inteligência, nem a vontade sabe discernir o bem. Sem vida interior, os sentidos destilam apenas sensualidade, a inteligência se converte em esperteza superficial e a vontade em veleidade. Dá-se uma corrupção geral da nossa vida do espírito e, com isso, da nossa vida de ação, pois a vontade, orientando toda a nossa vida, exterior e interior, para sua finalidade própria, vai receber as consequências finais da deturpação da vida sensível e da vida intelectual que a precedem e perde completamente o vigor e o senso da orientação. A ausência de vida interior, portanto, é a causa mais frequente do desequilíbrio total de nossa vida, em qualquer dos seus momentos, original, central ou final. A preservação, ao contrário, de uma vida interior profunda e pura, atua sobre todas as nossas faculdades, sobre todo o nosso ser. Quanto mais lucidamente entramos nas raízes profundas do nosso ser, mais conseguiremos espantar de lá os morcegos que Freud encontrou e que só se refugiam nas grutas desertas ou nas casas abandonadas. A verdadeira psicanálise é uma vida intelectual autêntica, pois os demônios e os ídolos só se instalam nos lugares onde Deus deserta. Ora, Deus não deserta de lugar algum, a não ser que nós de lá o expulsemos. E o homem, para o seu mal e também para a sua grandeza, possui em si até mesmo esse estranho poder. Décimo quarto capítulo. A ausência. Entre as propriedades acidentais do ser que a vida interior permite sentir, conhecer e querer com mais ou menos intensidade, está, sem dúvida, a oposição presença-ausência. Comecemos por esta última. A ausência é uma privação, é, portanto, uma propriedade negativa, mas, como toda privação, implica a existência do contrário. O mal só existe porque o bem existe. O feio só existe porque o belo existe. Confundido ou não com o bem. O erro só existe porque a verdade existe. Assim também com a ausência. Não é uma inexistência, é uma negação, a negação da presença. Não é, portanto, nem um valor em si, nem uma fantasia. É uma falta que supõe uma realidade. Há, pois, em toda ausência um reflexo do ser, uma sombra, um sinal, e uma percepção desse reflexo, dessa sombra, desse sinal, é que exige de nós uma agudeza de espírito que o grau de vida interior aumenta, diminui ou mesmo suprime. O homem privado do mundo interior
é um homem insensível à ausência. Vive satisfeito com o que vê, sente apenas com os sentidos externos. Vive perdido nas coisas. Vive, como as pedras ou as plantas, perfeitamente integrado no mundo exterior, porque o próprio animal já sente, por vezes, a falta do dono. É o sinal de uma vida que se aperfeiçoa. E o homem é o animal que sente falta. Quanto mais vive interiormente o homem, mais sente a ausência das coisas e dos seres. A ausência deixa de se confundir com a inexistência, como ocorre com os seres inanimados, para pertencer àquela categoria intermediária a que fizemos alusão, o sinal de uma existência oculta ou remota. A ausência, que é qualquer coisa de puramente passivo para os seres insensíveis, como a ausência de sol para uma planta, que pode provocar a morte, passa a ter nos seres sensíveis, e particularmente no homem, uma existência relativamente positiva. É uma privação, sem dúvida, mas uma privação que supõe uma existência, e, portanto, leva consigo alguma coisa, ou mesmo muito, do ser que representa. À medida que nos aproximamos do homem, vai a ausência perdendo a sua passividade. No homem adquire um sentido positivo e até criador. E adquire-o, como dissemos, na razão direta da sua vida interior. A insensibilidade à ausência é sempre o sinal do homem absorto pela vida exterior, pelo trabalho, pelo prazer, pelas paixões, pelo sofrimento, pelas anomalias de sua natureza, por tudo o que arranque o homem de si mesmo. E ao contrário, quanto mais o homem entra em si mesmo e cultiva as riquezas secretas do seu eu, mais sensível se torna ao que lhe falta, ao que já teve, ao que tem ao longe e ao que deseja. A ausência vai aumentando, então, o grau de uma positividade, até por vezes ultrapassar o limite e absorver o próprio homem, aniquilando-lhe a própria vida interior e provocando uma inversão de valores por excesso, que pode levar ao desespero, como nos homens sem vida interior, insensíveis, frios, secos, indiferentes, absorvidos pelo mundanismo ou por qualquer forma de exterioridade, provoca uma supressão de valores por deficiência, que nos leva a merecer a qualificativa dos Salmos, nati quasi non nati. Há 3 séculos, um grande moralista fez da ausência uma sentença, a mais perfeita análise que já vi. Disse La Rochefoucauld que a ausência é como o vento que apaga as velas e atiça os incêndios. A força ativa da ausência e o seu duplo efeito nas paixões humanas, frágeis ou fortes, estão aí admiravelmente resumidos. A ausência aparece então nesse nível como uma realidade, uma forma secreta de realidade remota, passada ou futura. Por vezes, como a realidade que nos recobre por toda parte, quando saímos do campo limitado dos nossos sentidos e da nossa razão, a realidade do mistério. O mistério é a mais generalizada das ausências. É a que se contém no fundo de cada coisa, quando queremos chegar às suas raízes mais remotas. E por isso é que a sensibilidade mais apurada, a inteligência mais aguda, a vontade mais firme, não se satisfazem com as aparências. Sentem, compreendem, conduzem para lá das superfícies, para lá do imediato, e tocam então esse mundo secreto das ausências, que nos permite vislumbrar o verdadeiro mundo interior das coisas, do não-eu que corresponde fora de nós ao nosso próprio mundo interior. E chegamos então à maior das ausências do mundo, a ausência em si, a ausência de Deus. É pela ausência que chegamos à presença de Deus, como é pela ausência que chegamos à presença de todas as coisas abaixo de Deus
e de modo particular as criaturas. E de modo particularíssimo as criaturas que nos são mais caras. Tocamos então a ausência como se fosse realmente qualquer coisa de positivo, de real, de imediato. Carregamos conosco essa ausência, dialogamos com ela, vivemos com ela e jamais nos sentimos sós. Deus, o grande ausente, está sempre conosco. E os ausentes queridos, especialmente quando vistos através do grande ausente, tornam-se para nós os mais vivos dos companheiros. E é por isso que aquela religiosa do Carmelo de Santa Teresa, a filha de Capistrano de Abreu, pôde escrever um admirável poema da sua presença a todos os movimentos da cidade, da madrugada à noite, tudo através da ausência, tudo através da presença da ausência. Ai, dos insensíveis ao calor das coisas ausentes. Ai, daqueles para quem a ausência é o sinal de morte. Quando a ausência, ao contrário, se a sabemos entender, é o grande sinal de vida, o caminho pelo qual os poetas nos levam ao coração das coisas, e os corações anulam o peso intolerável das distâncias ou transpõem os muros intransponíveis das barreiras que nos isolam uns dos outros. Pode ser até mesmo e a cada momento o sinal mais vivo da existência de Deus. Décimo-quinto capítulo. Presença. Primeiro. Se a ausência é uma privação, a presença é mais do que uma existência. É uma coexistência. Mais do que uma coexistência. É uma convivência. Se a ausência é um sinal negativo, a presença é uma realidade duplamente positiva. Se a ausência, portanto, possui, apesar disso, uma riqueza própria, para quem vida uma vida interior profunda, quanto mais a presença, que não só suprime a ausência, mas duplica a existência. Pois a presença não é apenas um sinal de existência. Isso é o privilégio da ausência, já que as aproximações do ser são a inexistência, a potência, a ausência, o caos e o ser definido e existente em ato. A inexistência é o não ser. É esse néant que os existencialistas querem confundir com o ser, agregar ao ser, constituindo esse être avec néant, que nega o princípio da contradição e chega a um panteísmo mais absoluto que o de Spinoza. Este ainda afirmava que hominis determinatio negario est, ao passo que Sartre diria hominis determinatio negatium non est. A potência é o ser imperfeito em vias de atualização. A ausência é o ser não presente, mas atuando de longe, por um sinal que é a própria ausência consciente, pois a ausência inconsciente se confunde em nós com a inexistência. A potência é o ser imperfeito em vias de atualização. A ausência é o ser não presente, mas atuando de longe por um sinal que é a própria ausência consciente, pois a ausência inconsciente se confunde em nós com a inexistência. O caos é o ser vago e indefinido que os antigos opunham ao cosmos. E só quando chegamos ao ser determinado é que a categoria de presença pode surgir como uma plenitude do ser, o ser em face do outro ser. Pois a presença é uma relação e não apenas uma noção. É uma relação de contiguidade, é uma existência dupla e próxima,
e por isso mesmo agindo e reagindo reciprocamente uma sobre a outra. Se o homem é um animal naturalmente político, como dizia Aristóteles, isto é, sociável, a presença representa para ele uma necessidade natural do seu ser. E se o homem é um ser elevado à ordem sobrenatural, quando dele não temos uma concepção mutilada, a presença sobrenatural é para ele tão necessária quanto as presenças naturais. E por isso, a primeira necessidade de nossa vida sobrenatural é a presença de Deus, como a primeira necessidade de nossa vida natural é a presença do próximo. Se o homem é um animal naturalmente político, como dizia Aristóteles, isto é, sociável, a presença representa para ele uma necessidade natural do seu ser. E se o homem é um ser elevado à ordem sobrenatural, quando dele não temos uma concepção mutilada, a presença sobrenatural é para ele tão necessária quanto as presenças naturais. E por isso, a primeira necessidade de nossa vida sobrenatural é a presença de Deus. Como a primeira necessidade de nossa vida natural é a presença do próximo. A ausência é apenas um derivativo da presença. É uma aproximação. É um caminho. É um sinal. Só conhecemos a Deus através de sua ausência, pelas coisas criadas, isto é, por aquilo que não é Deus, mas indica a sua existência. Daí dizermos que Deus está presente em tudo. Está presente sem paradoxo por sua ausência. Está presente não porque tudo seja Deus, como dizem os panteístas, mas porque tudo é uma ausência de Deus, isto é, um sinal de sua existência, embora não de sua presença real. Essa, a presença real, a fé nos-la dá como um dom, como um presente divino, que torna Deus presente misticamente no mundo pela Eucaristia, como o tornou presente pelo Verbo encarnado. São presenças sobrenaturais que alimentam a nossa condição de ser elevado a uma ordem que transcende substancialmente a ordem da natureza de todos os outros seres. Só o homem foi elevado à ordem sobrenatural, e por isso mesmo só ele, com toda a sua iniquidade, pode gozar desse privilégio único de uma presença real de Deus em si, que ultrapassa todas as possibilidades naturais do seu ser e só existe pela pura gratuidade de um dom divino. Essa é, pois, a maior das presenças de que podemos gozar na terra. Mas a exigência da presença é uma sede de todo o ser, desde os seus mais elementares aspectos. A existência chama a existência e atua sobre a existência. A ação da presença é um fenômeno químico, a catálise que existe, pois, no próprio mundo dos seres inanimados. À medida que subimos na escala dos seres, vamos encontrando um valor novo que aumenta na medida da espiritualidade, a presença. Simples coexistência no mundo vegetal passa a gregarismo no mundo animal e a sociabilidade no mundo humano. E nesse mundo do homem, a ação e o valor da presença crescem então na proporção direta da vida interior. Passa então a ser mais do que uma coexistência, uma presença puramente passiva, para ser, ou ao menos poder ser, uma presença irradiante e, por conseguinte, extremamente ativa. A medida dessa passagem da presença, da passividade catalítica à atividade convivente, é a vida interior. A medida dessa passagem da presença, da passividade catalítica à atividade convivente, é a vida interior. Para o homem privado dela, a presença é indiferente, ou simplesmente material e acidental. Permanece no plano da presença puramente biológica ou social,
que pode ser menos do que a própria ausência. A ausência, para quem vive profundamente, é alguma coisa de muito maior do que a presença para quem vive superficialmente. Em si, a presença é mais do que a ausência, mas em nós pode ser menos. Quando carregamos conosco uma ausência querida, estamos muito mais ausentes dos presentes em torno de nós do que presentes ao ausente. São, por exemplo, as abstrações e as distrações do amor. A mãe que tem o filho na guerra, ou mesmo no estrangeiro ou longe de si, está muito mais presente ao seu ausente querido do que aos presentes em torno dela. É a realidade que comunica a esses valores o grau da vida interior. Para quem vive realmente, a presença é a plenitude do ser. A presença tem sempre qualquer coisa de divino. É um aumento de intensidade do ser. É uma aproximação do ser em si. É uma antessala da visão beatífica. Por isso, nada supre a presença. E ela comunica ao concreto uma superioridade intrínseca sobre o abstrato. 16º capítulo. Presença, segundo. Dizíamos que a presença comunica ao concreto uma superioridade intrínseca sobre o abstrato. É porque a presença é uma propriedade do ser determinado e singular, e a abstração é precisamente o esforço do espírito para passar do singular ao geral. É porque a presença é uma propriedade do ser determinado e singular, e a abstração é precisamente o esforço do espírito para passar do singular ao geral. A abstração, pois, é um método que abole as presenças para nos levar ao conhecimento das essências, dos universais, e com isso nos transporta naturalmente do terreno das presenças singulares e da coexistência ou da convivência para o plano das verdades ausentes, isto é, das verdades que transcendem o plano das existências singulares e sensíveis para nos entregar as categorias do universal, físico, matemático ou metafísico. É a abstração que nos leva a subir do simples plano existencial das singularidades a esses planos superiores, onde tocamos as raízes, as matrizes, as essências dos seres. É uma ascensão, é um enriquecimento, é um caminho que nos leva a verdades cada vez mais amplas e profundas, mas que se faz à custa de um tremendo ascetismo, a privação da presença. Temos de sacrificar o presente, isto é, o concreto, o singular, coexistente ou convivente, o próximo, o tangível, o conversável, o visível, para subirmos ao conhecimento das essências transcendentais. É um ascetismo, sim, mas um ascetismo compensado, quando essa separação das presenças é provisória e se faz para chegar a uma presença suprema, ou para voltar à convivência incomparável com as presenças humanas e mesmo menos que humanas. A filosofia é a base da vida, ou não é filosofia. A abstração é uma volta à presença, ou não é verdadeira abstração. Toda filosofia, toda ciência, toda ação, toda ideia que nos arranca às presenças para nos levar à abstração pela abstração, a ciência materialista, a ação desumanizante, a ideia puramente ideológica, é uma diminuição do nosso ser. Toda filosofia, toda ciência, toda ação, toda ideia que nos arranca às presenças para nos levar à abstração pela abstração, a ciência materialista, a ação desumanizante, a ideia puramente ideológica,
é uma diminuição do nosso ser. E diminuição porque nos arranca ao mundo da presença para nos levar a um mundo sem vida, em que as coisas e os homens vivem apenas como elos passivos de um determinismo cego. Um mundo em que a presença individual perde todo o sentido. Quando, ao contrário, o mundo verdadeiro é povoado de presença. É o mundo em que cada coisa, já não digo cada pessoa, cada coisa tem um valor de presença efetiva, que nenhuma abstração, nenhuma lei, nenhuma ideia pode substituir. É o inefável que a presença comunica às coisas e às pessoas e que nada substitui. A ideia de uma maçã é coisa completamente distinta de uma maçã. Não que o conceito não nos dê uma noção exata da coisa. Dá-nos. Chegamos à essência do objeto, e não apenas ao seu fenômeno, como pretendem os idealistas. Mas uma coisa é conhecer a essência de uma maçã. Outra coisa é ter presente a sua existência. Foi isso o que perturbou os existencialistas ao ponto de confundirem todos os valores no valor existencial. Mas todo extremo é igualmente falso. O conceito de maçã não nos satisfaz inteiramente. Porque, como diz Santo Tomás, a realidade transborda do conceito. E essa realidade não é outra coisa senão a presença da maçã. Essa maçã em minha mão, em meu olfato ou em minha boca, dando-me a plenitude do conceito e da realidade, é que representa totalmente a maçã. Esse é o mistério da presença, que enriquece a nossa vida interior, como é por ela enriquecido, e nos transporta dessa maçã, que trouxe à humanidade tantas dores de cabeça, ao mais sublime dos presentes que ela permitiu a essa mesma humanidade receber, o dom da presença real. Nada supre a presença. Uma das cenas mais patéticas do teatro de Ibsen é aquela de Brant, quando o pastor obriga a esposa a desfazer-se dos brinquedos que pertenceram ao filhinho morto. Os objetos vivem uma vida a seu jeito, mas uma vida a que nós ligamos um valor por vezes infinito, ou um valor de ausência, como sinal de uma existência querida longe de nós ou para sempre desaparecida e representada por aquele objeto que tanto guarda a sua presença. Ou a própria presença do objeto em si, que tem uma ação catalítica e psicológica misteriosa sobre o nosso ser. Por isso carregamos conosco tantos objetos que os outros não podem compreender. Se isso acontece com as coisas, quanto mais com as pessoas. Basta às vezes a presença física sobre o nosso sono. Acordamos quando alguém se aproxima de nós, nem sempre pelo ruído, pela simples ação da presença de um corpo humano, de uma vida perto de nós. E na medida em que sabemos sentir, conhecer, agir, viver o nosso mundo interior, aumenta essa ação da presença. O homem exteriorizado sente fracamente ou não sente o valor da presença, ao passo que a vida interior profunda torna a presença do ente querido uma transfiguração, uma iluminação, uma renovação das próprias fontes da vida. Os poetas e os gênios musicais nos contam ou nos fazem sentir a ação do amor sobre a presença. Os místicos, ainda mais. Lembremo-nos do primeiro ato de Tristão e Isolda, quando o filtro comunica o amor àqueles dois que, mesmo presentes, não se haviam visto. Começam a ter, pelo olhar, o tema musical em torno do qual gira toda aquela genial orquestração, a revelação da presença do outro. Lembremo-nos de São João da Cruz,
a nos contar a ascensão da alma, a presença crescente de Deus. Tudo é uma revelação concreta de que a presença é uma plenitude a que nada se compara. Tudo é a revelação concreta de que a presença é uma plenitude a que nada se compara. A abstração pode privar-nos momentaneamente da presença, mas é para nola restituir, se é verdadeira abstração em sua plenitude, do íntimo dos seres, onde há sempre uma presença, a própria presença de Deus, que é o sentido infinito da nossa própria vida. O final da Nona Sinfonia é um hino à alegria, e é por isso mesmo um hino à presença, pois a esperança do encontro, na terra como no céu, é a alegria suprema que renova continuamente os nossos corações.